Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você que nos acompanha também pelas redes sociais, né? Tanto o nosso Facebook quanto o nosso YouTube, TV Cidade Taubaté, né? Agradeço sempre você que dá aquele like, você que dá aquele comentário a respeito do nosso trabalho, né? Aqui no nosso programa das 6 e também a respeito do trabalho da nossa produção, né? Da nossa equipe aqui da TV Cidade. Hoje é quarta-feira, dia 9 de janeiro de 2019, né? Já estamos, como eu disse ontem, começando o ano, né? Na segunda semana. Hoje é o segundo dia que estamos aqui ao vivo no nosso programa das 6. Dia 9 de janeiro, que na história, em 1822, ficou marcado como o Dia do Fico, né? E isso deu-se após o nosso querido Dom Pedro, né? Então, príncipe regente, né, do nosso país, ele recebeu uma carta da corte de Lisboa, né, da corte portuguesa, pedindo que ele retornasse imediatamente para Portugal, né? E a partir desse momento, né, o Dom Pedro, contrariando essa ordem, então, vindo lá de Lisboa, ele taxou a seguinte frase, né, que segundo os historiadores, ficou aí registrado para a história: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico, né? Então, a partir desse momento, foi o estopim, né, do processo, que depois, no dia 7 de setembro do mesmo ano de 1822, né, se deu com a independência do nosso país, né, diante aí da metrópole, que até então nós éramos colônia de Portugal, né? E aí o processo a gente vai estudar melhor ao longo da história. Então é uma data importante, né, para a história do nosso país, que a gente precisa sempre conhecer. Outra data importante também para a história do nosso país, para a história do Brasil, né, é o dia 9 de janeiro, é o Dia do Astronauta. Porque nessa data, né, em 2006, o nosso país entrou aí, né, para o seleto grupo, né, de países que enviaram, né, que de alguma forma realizaram alguma missão, né? E naquela data, dia 9 de janeiro de 2006, o nosso querido tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, o engenheiro Marcos Pontes, né, ele foi o primeiro brasileiro a chegar ao espaço, né, para a Estação Espacial Internacional, né, a partir da missão denominada Missão Centenário, né? E hoje Marcos Pontes é o ministro da Ciência e Tecnologia do nosso país. Inclusive, parece aí que o ministro mandou um recado pra gente, aqui do nosso programa das 6 da TV Cidade. Por favor, Jonathan, vamos colocar aí? Olá pessoal do programa das 6, né? Dia do Astronauta, aqui falando do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Um grande abraço a todos vocês. Lembra disso, o país se faz com tecnologia estratégica, né? E eu espero que vocês tenham grandes sonhos e realizem esses sonhos. É possível, estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que espero de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ter todo o sucesso do mundo. Grande abraço, tchau, tchau. Então, agradeço, né, ao ministro Marcos Pontes, que tem sempre um enorme carinho para com a TV Cidade Taubaté, né? Já esteve aqui em nossos estúdios ou em outras oportunidades, né? Então, tem mais de uma década, né, em que a TV Cidade, o Marcos Pontes, sempre tem um bom relacionamento, né, especialmente nas questões ligadas ao nosso país, e sempre quando pode ele visita aqui o nosso estúdio, e nós também, quando ele está na reunião, a gente acompanha, né, a agenda até do então astronauta brasileiro, né? E desejamos sucesso aqui em nome de toda a equipe, né? Ele à frente aí do Ministério da Ciência e Tecnologia, para que o nosso país realmente consiga galgar, né, grandes feitos também, né, tendo ele como o coordenador, o principal comandante aí dessa pasta de suma importância para o Brasil, né? Homenageando Marcos Pontes, né, homenageando o astronauta brasileiro, a gente homenageia a todos aqueles que trabalham, né, nessa área de tecnologia espacial
e que também sonham, né, um dia chegar onde o nosso astronauta brasileiro chegou, né? A gente sabe que tem bastante crianças, inclusive, que tem esse sonho, né, a partir aí da conquista do Brasil, né, através do Marcos Pontes. Bom, falando em conquistas, hoje o nosso programa é especial porque muita gente sonha em conquistar um espaço na universidade, um espaço no ensino superior, né? E com muita luta, com muito estudo também, né? Tenta participar aí dos programas de seleção do ensino superior. E eu estou recebendo aqui no nosso estúdio para conversar conosco a respeito desses programas o professor Walter Perrone, né? Que vai bater um papo conosco a respeito do Enem, do SISU, né? E de todo esse universo que envolve a educação superior no nosso Brasil. Mas primeiramente eu quero o seu boa noite, professor Walter. Boa noite, André. Quero dar uma boa noite para o pessoal que está em casa. É importante a gente esclarecer algumas coisas aí, né? Porque os sistemas de seleção que existem aqui no Brasil, eles trazem um edital bastante complexo em algumas situações, bastante extenso, que poucas pessoas leem, e aí por uma bobeirinha, uma coisinha, um errinho ou outro, acaba perdendo a oportunidade de ingressar numa universidade pública ou numa universidade privada paga pelo governo. Enfim, perde a oportunidade de ingressar no ensino superior por falta de informação. Então acho que é importante a gente estar aqui para esclarecer e poder sanar o máximo de dúvidas possíveis. Por conta do horário, André, acredito que não dê para a gente aprofundar todos os sistemas de seleção que nós temos aqui no Brasil, que estão vigentes a partir de algum tempo já. Mas eu coloco também meu telefone, meu Facebook, meu Instagram à disposição, porque, por exemplo, hoje nós vamos falar de SISU. Acredito que tem alguns jovens aí que nunca entraram no sistema do SISU e não sabem como funciona, e é natural que haja essa dúvida, que haja essa dificuldade, então me coloco à disposição, se for o caso, para a gente sentar, fazer esse cadastro junto, eu explico mais detalhado, toda a informação que eu puder dar, eu estou aí à disposição para o pessoal, tudo gratuito, tá, gente? Não cobro nada por isso, eu faço porque eu acho realmente importante, eu acredito que é importante que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, para que a gente caminhe para uma universidade inclusiva, né, André? Que as pessoas tenham essa oportunidade. Bom, acho que isso é um grande caminho, né? Primeira coisa, a pessoa ter a solidariedade, ter a vontade também de querer ajudar o próximo, né? Não ser somente egoísta, querer só conquista para ela, porque sozinho a gente não conquista nada, né? Parabéns já ao professor Walter por ter essa iniciativa, né? De ajudar, de colaborar com quem tem aquela dificuldade mesmo para poder se inscrever, para poder entender bem, né, toda essa dinâmica. Eu queria logo de começo, né, perguntar para você por que o nível de dificuldade do Enem aumentou em relação ao ensino ofertado na escola pública. Então, André, o que acontece é o seguinte, o Enem, quando ele foi criado com a proposta de poder medir o nível de ensino médio do colegiado brasileiro, de um modo geral. Então, todas as escolas, seja ela pública ou privada, o Brasil sentiu essa necessidade de gerar um coeficiente para saber em que pé que estava a qualidade de ensino no Brasil. E com o governo trabalhando de um lado, do outro, chegando mais próximo das universidades, não quero falar de político aqui, muito menos de política, mas a gente sabe que o Estado ele deu um passo muito grande nos últimos 15 anos aí, em relação ao ensino superior. Com esse avanço, então, do interesse do Estado, acabou aparecendo oportunidades junto às universidades de que, além do Enem medir esse coeficiente de inteligência do ensino médio, que ele fosse uma forma de ingressar aquele aluno, principalmente o aluno da escola pública, dentro de uma universidade. E isso era natural de acontecer, até porque o Estado ele tem bastante interferência nessas questões educacionais. E então isso começou a ser feito. Só que como, infelizmente, no Brasil, o nível do ensino fundamental e do ensino médio, principalmente o público, ainda carece de muita coisa para chegar num nível legal, começou a adentrar a universidade pessoas que talvez não tivessem o conhecimento necessário para permanecer na faculdade. Então a pessoa ela entrava na faculdade por dificuldade, por não ter acompanhado já, porque a gente sabe que o nosso sistema de ensino ele é progressivo. A gente vai trabalhando as informações no ensino básico, vai para o Fundamental 1, Fundamental 2, chega no ensino médio e a gente dá continuidade desses estudos então no ensino superior de acordo com a carreira que a gente pretende.
Só que se a gente tem uma falha no básico, dificilmente a gente vai acompanhar o ensino superior. E começou a ter muita galera desistindo da faculdade no meio do caminho, muita galera que não estava acompanhando. E as universidades perceberam que o rendimento da universidade estava caindo por conta desse déficit de conhecimento. Então foi meio que não digo uma imposição, mas uma condição colocada pela universidade junto ao MEC de que o Enem principalmente, os sistemas de seleção que nós temos, selecionassem melhor os candidatos para que eles realmente entrassem na universidade com o conhecimento necessário para encerrar a universidade, concluir a graduação ou a pós-graduação, enfim. Então, para que isso acontecesse, o MEC sentou junto com alguns professores, sentou também com algumas instituições que já gerenciam algumas provas, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, a VUNESP, e falou assim, então vamos montar uma prova que consiga selecionar o indivíduo que vai dar continuidade na universidade, se ele assim passar. E aí então eles começaram a aumentar o nível de dificuldade da prova, justamente para selecionar esse pessoal. Aí fica uma crítica minha, uma crítica particular, que no meu ver, não adianta aumentar o nível do ensino médio, do Enem, do grau de conhecimento do Enem, e não acompanhar isso no ensino público. Se o ensino público é deficitário, a gente passa a ter, então, um grupo seletivo de pessoas que vão entrar na universidade pelo sistema público. Então, essa é a minha crítica. Eu acho que é importante, sim, aumentar o nível do Enem? Sim, é importante. Nós precisamos que os nossos alunos cheguem no nível e não que a gente traga o nível para o que os alunos conhecem. Mas não adianta fazer isso de maneira aleatória. A gente precisa também ter uma base no ensino público para que a gente possa equivaler esses conhecimentos e dar oportunidade para todo mundo. Walter, diante desse quadro que você está traçando, né, em que nós temos ali a questão do ensino público que tem uma base deficitária, e temos aí um nível elevado do Enem, né, para aquele aluno que está em casa, né, para aquele estudante que está em casa, como ele se preparar então para enfrentar essa dificuldade do Enem, né, para quando ele chegar? Tem um tempo assim que você pode recomendar, até de anos mesmo, antes que ele tem que começar a intensificar o estudo, a ter uma disciplina melhor, para quando chegar na prova do Enem, não aí, como diz, quebrar a cara? Então, André, eu costumo passar para os meus alunos que estudo é estilo de vida. Não é em 3 meses que a pessoa vai pegar para estudar ali, ele pode estudar 24 horas por dia. Se ela não tem uma rotina de estudo, das 24 horas, se ela assimilar 1 hora de estudo, é muito. Então, assim, a gente vai assimilando cada vez mais conhecimento, cada vez mais tempo de estudo, de acordo com a rotina de estudos que a gente tem. A gente tem que fazer disso um hábito. O problema é que nós temos um costume, que é, no meu ponto de vista, um pouco complicado, de só estudar quando tem prova. A gente só estuda quando a gente precisa. A gente não entende que a gente vai ter que estudar para o resto da vida. Se a gente quer ter uma formação acadêmica legal, ter um desempenho profissional bacana, através do estudo, a gente tem que entender que a gente vai ter que estudar para a vida inteira. Você pega, por exemplo, vamos lá, o mais concorrido aí, um médico. O cara ele vai estudar o ensino médio, ele vai entrar na universidade, vai fazer 6 anos de universidade, vai se especializar e todo ano o cara está indo no congresso para poder se atualizar. Todo ano o cara vai no congresso, o cara vai participa de eventos que trazem esse conhecimento para ele. Ou seja, o estudo, e isso a gente tem que aprender a valorizar também, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, André. O cara ele pode roubar tua casa, roubar teu carro, tirar tua vida. Mas conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, não tem como tirar. Então a gente precisa valorizar isso um pouquinho mais. Então a minha dica que fica para o pessoal aí faça do estudo um estilo de vida. Você não precisa estudar 2, 3, 4 horas por dia. Mas é bacana você estudar um pouquinho todo dia. E começa ali com uns 15 minutos. E com relação a tempo, André, de aprovação, é muito relativo. Eu vou te dar um exemplo meu. Fazem 5 anos que eu tento adentrar uma universidade para cursar medicina. Eu já sou formado em educação física, tá? E tento uma escola pública para medicina. Esse é o 5º ano que eu prestei a prova. E pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga, mas cada um tem o seu tempo. Eu conheço pessoas que saíram do ensino médio e já adentraram na universidade. Então, cada pessoa tem ali
o seu time, a gente fica até apavorado, isso atrapalha muitas pessoas no Enem, porque elas já vão com aquela cabeça de, porra, eu preciso passar, eu tenho essa obrigação, se eu não passar eu vou ficar para trás. E não é assim. Eu conheço pessoas que ficaram milionárias com 20 anos, pessoas que ficaram milionárias com 40 anos, com 50 anos. Então, é muito relativo, é muito complicado. Não adianta uma pessoa, por exemplo, ficar milionária aos 30 e morrer aos 35. Aí você tem uma pessoa que fica milionária aos 60 e vive até os 90. Então é muito, cada um tem seu tempo, André. O importante é que a gente dê a devida importância para o estudo. A gente entenda a necessidade dela na nossa vida. Se a gente quer alcançar determinados patamares, tem que ser pela base do estudo. Existem coisas que só o estudo pode fornecer. Então a gente tem que entender isso e buscar. Fazer disso uma rotina, estudar um pouquinho todo dia, ter disciplina, se colocar metas, entender também qual é o momento de parar. O momento de falar, não, agora eu preciso descansar. Até porque, como eu já disse em programas anteriores, um estudante não é muito diferente de um atleta. A gente tem a nossa etapa de preparação, participa de uma prova e aguarda resultados. Essa é a vida de um estudante. Bom, você falou aí a questão dos resultados, né? O resultado negativo, você já deu até a dica aí o que fazer, né? Pelo menos ter tranquilidade, ter paciência, né? E continuar aí estudando, né? Mas resultado positivo, né? Recebeu a nota do Enem e agora? O que eu faço? A vida vai mudar, né? Sim, a vida muda. O Brasil hoje, ele trabalha principalmente com o SISU, tá? Que é o Sistema de Seleção Unificada. Ele trabalha também com o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos. Trabalha com o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. E aí algumas universidades particulares aí trabalham com o PEP, né? Que é o Parcelamento Estudantil Privado. Tá? Que são formas de facilitar o ingresso do jovem na universidade. Tá? E aproveita e explica pra gente qual é a diferença disso tudo, porque é uma sopa de letrinhas, Walter. Sim. O SISU, ele é um programa, o Sistema de Seleção Unificado. Ele foi um programa criado pelo MEC, tá? O Ministério da Educação e Cultura, que ele tem por base ingressar o jovem no ensino público. Então, universidades públicas, seja ela estadual ou federal, o ingresso é feito pelo SISU. Walter, são todas as universidades? Não são todas as universidades, mas uma parcela muito grande. São mais de 100 instituições que permitem o ingresso pelo SISU. Algumas instituições, André, aceitam o Enem, por exemplo, como parte do processo seletivo. Ela tem a prova dela, a própria prova da instituição. Contudo, se eu tenho uma nota legal no Enem, eu posso usar essa nota como um benefício lá na frente. Tá? Mas o SISU, então, deixando bem claro, o SISU ele é o programa que permite que o indivíduo ingresse em uma universidade pública. Tá? Então, ele não vai pagar para estudar numa universidade pública. O ProUni, ele também é um programa que o jovem não vai pagar nada para estudar, tá? Contudo, ele vai ingressar numa instituição privada. Aí é o governo que vai lá e paga o estudo dele. Então vamos lá, digamos que eu vou fazer uma faculdade de medicina, os 6 anos fiquem, sei lá, em 360, 400 mil reais, os 6 anos de estudo. O Estado vai lá e financia isso para ele. Não é um financiamento, tá? Eu não vou precisar pagar isso depois para o Estado. Pelo ProUni, o Estado banca a universidade e o aluno sai formado sem débito nenhum. Ele tem que dar alguma contrapartida nesse caso? Ele tem que manter boas notas, né? Lógico que um aluno que constantemente pega DP, que repete, ele perde o benefício, tá bom? E também tem algumas regrinhas para que ele possa utilizar do ProUni, mas isso a gente vai falar mais à frente. Posterior a isso, André, nós temos o FIES. O FIES ele é o Fundo de Financiamento Estudantil. O que acontece? Ele foi dividido agora, né? Tem o FIES e o PFIES, eu vou explicar a diferença também mais à frente, mas a grosso modo, o Estado paga a universidade para você, seja uma bolsa integral de 100%, ou seja de 70%, de 50%, o financiamento, e depois de formado, eu tenho um período para pagar o governo desse financiamento. Todos os financiamentos do FIES, André, são feitos pela Caixa Econômica Federal, tá? Todos os financiamentos do FIES. Diferente do PEP. O PEP, ele é o Parcelamento Estudantil Privado. Algumas instituições particulares permitem que outros bancos
financiem esse curso pro indivíduo. Então, por exemplo, aqui na nossa região, a Anhanguera trabalha com o sistema PEP. O PEP ele financia até 70% do curso. Ou seja, eu pago uma mensalidade que é equivalente aos 30%, tá? Do curso normal. Depois que eu me formo, aí eu começo a pagar aquele investimento de 70% todo mês que o banco fez, lógico, aos juros do banco privado, tá? E não da Caixa Econômica Federal. Bom, nesse caso, em todos esses programas, o Enem aí é a linha base, ele que dá um norte também para os demais programas? Sim, André. Além de caráter seletivo, em algumas situações ele tem até caráter restritivo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, para o SISU, como é que funciona no caso do SISU? Eu tenho uma nota boa lá, aí eu jogo minha nota no sistema do SISU e ele vai quantificar os alunos e as suas notas e vai gerar uma planilha do que cada aluno quer, de acordo com cada curso, e vai gerar uma chamada nota de corte. É até interessante o pessoal saber o que é essa nota de corte. A nota de corte, ela é a nota do último selecionado. É a nota que divide quem está na universidade e quem está fora. Então, por exemplo, digamos que numa universidade X tenha 20 vagas. A nota de corte vai ser a nota desse 20º aluno. Entendeu? O 21º entra numa lista de espera. Então a nota de corte é aquela que vai selecionar quem já entrou e quem vai aguardar a lista de espera ou fica fora da universidade. Tá? Então o Enem ele vai gerar uma nota e vai equacionar essas notas dentro do sistema e aí ele vai gerar as notas de corte. Então para o Enem, ele tem um caráter, para o SISU, perdão, o Enem tem um caráter seletivo. Agora, por exemplo, se eu falo para você de FIES, para o cara entrar no FIES, André, é necessário que ele tenha prestado o Enem de 2010 para frente, qualquer um dos Enems, ele pode ter prestado de 2010, 2011, 2012, mas ele tem que ter prestado algum Enem, tá? E ele é de caráter restritivo. Por quê? Porque eu não posso participar do FIES se nesse Enem que eu participei, eu tive menos de 450 pontos de média aritmética do Enem, ou seja, eu pego as 5 competências, somo as notas delas e divido por 5. Se essa média for menor que 450, eu não posso. E eu também não posso zerar na redação. Se eu zerar na redação também, eu também não posso garantir o FIES. E isso também vale para o PEP. Bacana. O Enem também abre outras portas, né? Não só no nosso país, como no exterior, né? Existem algumas universidades, algumas instituições de ensino superior que aceitam nota do Enem, né? Como que é feito esse processo? Sim. Então, André, a questão do ensino superior no estrangeiro, nos outros países, ele é um pouquinho mais complicado, porque essas universidades, elas pegam parte do Enem. Não é que eu fiz o Enem e só o Enem me garante a entrada. Não, ele tem o processo seletivo da universidade, mas existe a possibilidade, a facilidade dele entrar com essa nota do Enem, impulsionando a nota dele lá. Cada universidade segue uma escala. Então, por exemplo, eu vou te dar exemplo, Universidade de Coimbra, Portugal. O Enem ele vai de 0 a 1000. Na Universidade de Coimbra, eles vão de 0 a 200 a escala. Então existe uma conta, uma regrinha matemática que você faz para converter essa nota sua do Enem para a nota da Universidade de Coimbra. E aí, acima de 120, você pode participar da Universidade de Coimbra, pode participar do processo seletivo deles lá. Existem várias universidades. Existe a Universidade de Coimbra, tem em Portugal, tem no Reino Unido, tem nos Estados Unidos, tem a Universidade de Oxford, agora abriu também, conceituada, abriu também essa parceria junto com o Enem, tá? Só que aí não existe uma regra específica. Aí cada universidade adota a tua regra. Então, se o indivíduo quer ter essa oportunidade de ingressar no ensino superior fora do país, ele tem que primeiro entrar no site do MEC, listar as universidades que participam desse processo seletivo pelo Enem. Feito isso, ele vai entrar no site da universidade e vai ver como é que a universidade trabalha essas notas do Enem para essa inserção. Tá? Bacana. Você também falando do SISU, né? Já explicou pra gente o que significa, mas o SISU apresentou mudanças, né, em relação ao ano passado. Que mudanças foram essas que os estudantes, né, os universitários, futuros universitários têm que ficar atentos? Então, foram várias micromudanças. Delas, a mais significativa, que vale a pena a gente comentar aqui, André, é o seguinte: até 2018, como é que funciona o SISU? Você tem duas opções. As inscrições do SISU, elas abrem dia 22
tá? Para que a gente possa fazer a inscrição e vai até o dia 25. Agora? Dia 22 agora de janeiro, tá? E vai até o dia 25. Então vamos lá, chegou dia 22. Eu tenho primeiro, eu entro no sistema do SISU, tá? Primeiro eu preciso entrar no Enem, pegar meu número de inscrição, entrar no site do SISU, para quem não sabe, é sisu.mec.gov.br, tá? Entra no site do SISU, joga esse número de inscrição junto com o CPF lá, automaticamente o SISU vai coletar as notas do Enem. Então eu não preciso declarar as minhas notas. O SISU ele já capta essas notas do Enem, tá? E aí eu tenho duas opções de escolha. Eu posso escolher entre fazer um curso, por exemplo, letras e geografia, cursos diferentes em universidades diferentes, em instituições diferentes. Eu posso fazer, por exemplo, letras e geografia na mesma universidade, tá? Eu posso escolher, por exemplo, medicina numa universidade e medicina na outra universidade, ou seja, mesmos cursos, mas em instituições de ensino diferentes. E eu posso, André, até escolher os mesmos cursos na mesma instituição, desde que em períodos diferentes. Por exemplo, posso escolher letras noturno na primeira opção e letras matutino na segunda opção. Ele me permite isso, tá? Só que qual que foi a mudança que teve? Em 2018, André, a gente tinha lá a primeira e segunda opção. Se eu não passasse em nenhuma delas, eu podia declarar que eu queria participar da lista de espera em qualquer uma dessas opções. Agora em 2019 não tem mais isso. Eu tenho lá a primeira e segunda opção. Se eu passo na segunda opção, por exemplo, eu não posso colocar na lista de espera da primeira opção, como eu podia em 2018. Me cadastrar na lista de espera da primeira opção. E aí se rodasse a lista, eu abria a mão da vaga garantida na segunda opção para ir para a primeira. Em 2019 isso acabou. Eu não posso mais isso. Se eu fui chamado na segunda opção ou na primeira opção, qualquer uma delas, eu não posso me cadastrar na lista de espera mais. A minha vaga está garantida lá. E aí é onde o pessoal tem que tomar cuidado, tá, André? De escolher bem a situação, de escolher bem a universidade para não perder a oportunidade. Essa hora é uma hora que gera muitas dúvidas, né? Muita indecisão e às vezes também tem muita interferência da família, né? Sim. Então a pessoa tem que saber certinho para não ter dor de cabeça, né? O Enem também interfere bem nessa questão, né? Da colocação do indivíduo no SISU, e eu queria também saber como que é feito esse processo de seleção, né? Dentro do SISU. Tá, André. O processo de seleção ele é feito de maneiras diferentes em cada universidade, mas todas pelo sistema do SISU. O que eu quero dizer com maneiras diferentes? Existem universidades que trabalham com peso de nota. Quando nós fazemos o Enem, nós temos 5 competências no Enem. A parte de ciências da natureza, a parte de ciências humanas, linguagens e códigos, matemática e suas tecnologias e redação. Algumas universidades, dependendo do curso, ele dá peso para as notas. Por exemplo, digamos que eu quero fazer medicina. Em alguns cursos eles entendem que para que eu seja um bom estudante de medicina, eu tenho que ter uma nota legal em biologia, por exemplo. Então ele valoriza, ele dá peso, por exemplo, para ciências da natureza, 3 pontos. Agora matemática que eu não precisaria tanto, ele dá 1 ponto. Então ele trabalha com peso. A UFMG, por exemplo, ela dá peso igual para tudo. Então tudo tem peso 1. Todos as competências têm o mesmo peso. Tá? Toda essa matemática, o próprio sistema de seleção do SISU faz. Tá? Então isso que é legal, porque nenhuma nota vai ser igual. Quando você entra lá, por exemplo, vou usar o meu exemplo para poder exemplificar de um modo geral. Eu fui lá, fiz a prova, fiz o Enem, abri o SISU, vou me candidatar para medicina. Quando eu coloco lá o curso medicina, ele abre para mim todas as instituições que tem o curso medicina disponível para eu me colocar ali à disposição de uma vaga. E essa minha nota muda. Por exemplo, a minha nota da UFMG é 720. Aí eu vou para a Universidade Federal da Bahia, por exemplo, pode ser 735. Ela muda porque cada universidade dá um peso diferente para cada coisa. Tá? Mas toda essa matemática, o próprio sistema do SISU faz. Então por isso que é importante, André, nós ficarmos atentos nos 3 dias de inscrição do SISU. Ele abre dia 22 agora de janeiro e encerra dia 25 de janeiro. Como é que funciona? Então vamos lá, eu, Walter, fiz a inscrição dia 22. Aparece lá para mim, por exemplo, que na UFMG eu estou aprovado, teoricamente, porque minha nota está condizente com a nota corte da UFMG. Aí vem você, André, e faz a inscrição. Vem fulano, faz a inscrição. Vem ciclano, faz a inscrição.
eles vão alimentando o sistema durante os dias, tá? Então, se hoje, dia 22, por exemplo, eu tô com a minha vaga garantida, pode ser que no dia 23 eu não esteja mais, tá? Porque aí dia 23, como o pessoal foi alimentando o sistema, o próprio sistema do SISU ele vai redimensionando essas notas e aí ele vai gerando a lista de classificados, tá? Então é importante a gente ver no dia 22, no dia 23, no dia 24 e no dia 25 a gente dá essa checada no sistema. Ah, Walter, poxa, no dia 22 você estava lá com a sua vaga garantida. Dia 23, outras pessoas se cadastraram e você perdeu essa vaga. O que a gente faz aí? Por isso que é o bacana de olhar antecipado, André. Eu posso mudar. Eu vi que eu não vou conseguir na UFMG, eu posso mudar e colocar para outra, Universidade Federal do Paraná, por exemplo. E aí eu fico acompanhando para ver se a minha nota vai garantir que eu entre na Universidade Federal do Paraná. Ah, pegaram minha vaga de novo, né, com a nota. Aí eu tenho a oportunidade de jogar para outra universidade até o dia 25. É quase, eu tô pensando aqui, levando alegoricamente, é quase um jogo de truco, né? Sim. Alguém lança a carta ali, o outro vem com uma carta maior, aí o outro vem com uma carta maior, senão você recua, né? Ou permanece com o jogo ali. Justamente, por isso que existem aí algumas táticas, algumas técnicas, para que você escolha mais precisamente qual curso. Porque assim, o que acontece? Você coloca, vou usar esse mesmo exemplo, eu estou ali na UFMG, minha vaga está garantida. De repente, André, no dia 23 alguém entra lá e eu acabo perdendo essa vaga. É natural que no dia 25 tudo vire de ponta cabeça. Porque o cara que está lá, talvez ele pense assim, poxa, mas essa universidade aqui, eu tenho certeza que no dia 25 vai entrar alguém aqui e vai tomar minha vaga no último minuto. Aí ele muda para a segunda opção, que é garantida para ele. Só que se não entra ninguém, eu volto a ter minha vaga na UFMG. Entendeu? Então é um jogo de estratégia. O SISU ele é um jogo de estratégia. Por isso que é importante acompanhar todos os dias. Bom, encerrado aí as matrículas, né? O resultado como que é enxergado, como que é então definitivo e a partir desse momento, né? Como que é a etapa da matrícula. Então, André, dia 25 então encerram as matrículas do SISU. Dia 28 sai o resultado, tá? O primeiro resultado sai no próprio site do SISU. O SISU diz lá, parabéns fulano, você foi aprovado na universidade em tal colocação. Aí você tem que entrar em contato com a universidade, né? Normalmente no próprio site do SISU, ele já deixa a seleção de documentos que a universidade exige para a matrícula, e aí o indivíduo tem que ir lá fazer a matrícula no caso dele ter passado. Vamos supor que a pessoa passou, André. A matrícula do SISU vai do dia 30 de janeiro até o dia 4 de fevereiro, tá? Essa é a data de matrícula do SISU. Então é até importante, André, que a pessoa ela tenha uma reserva de dinheiro aí. Porque, a gente está aqui no estado de São Paulo. Aí eu passo lá em Tocantins, por exemplo. Eu tenho do dia 30 até o dia 30 de janeiro até o dia 4 de fevereiro para estar lá em Tocantins fazendo minha matrícula e protocolando meus documentos. Então, se eu não tiver uma reserva de dinheiro, eu sou pego de surpresa nessa situação. Eu passo na universidade, eu garanto minha vaga, só que eu não vou, porque eu não guardei dinheiro, não tem como chegar lá e fazer minha matrícula. Tá? Pai, para Tocantins, por aí dá o quê? Mais de R$1.000? Ah, dá um bocadinho, aí depende, né? Tem gente que vai essa aventura aí de carro, de moto, pega avião, aí cada um tem que ver o que financeiramente convém, tá? Só que aí o que acontece? Por conta dessas situações mesmo, de permitir que a gente passe em outros estados, o número de pessoas que desistem no meio do caminho é muito grande. Então aí vão correndo listas de espera, as chamadas listas de espera. Então se eu não passei, dia 28 saiu o resultado, eu vi que eu não passei, André, eu tenho do dia 28 até o dia 4 para entrar no sistema e declarar que eu quero participar de uma lista de espera. Ah, eu quero ficar na lista de espera da minha segunda opção, por exemplo. Tá? Aí, dia 4, encerrou essas matrículas. Eles vão ver todas as vagas que ficaram pendentes e aí vão abrir uma lista de espera, vão abrir a matrícula para o pessoal da lista de espera. Então lá, tinha 30 vagas. Na primeira chamada, que é a chamada regular, 15 pessoas foram fazer a inscrição. Outras 15 não foram. Então aí ele abre uma segunda chamada, que aí ele vai chamar o pessoal da lista de espera para ocupar essas 15 vagas. E olha, André, tem universidade que faz até a 8ª, 9ª, 10ª chamada. Eu já vi universidade com 13 chamadas. Porque quando a universidade é muito distante, a pessoa muitas vezes ela passa, mas ela não tem condição de ir lá.
Ou se tem condição de ir, ela vai, consegue fazer a matrícula dela, mas ela percebe que, poxa, ela não vai ter dinheiro para se manter lá. É outra coisa também que a gente pode conversar mais à frente, que é como se manter na universidade. As universidades hoje elas têm inúmeros planos para que para permitir que o indivíduo que venha de longe consiga permanecer, desde moradia estudantil, RU, que é o restaurante universitário, o cara poder comer, enfim, isso aí é outra situação. Mas aí ele começa a abrir para essas listas de espera. Bom, o SISU também ele tem uma programação diferenciada, né? Ele tem no primeiro semestre agora, no segundo semestre também tem um calendário? Tem no segundo semestre também, só que eles não lançaram o edital ainda, tá? O edital ele é semestral. Normalmente sai lá para julho, agosto, esse edital, que aí eles abrem para outros cursos, porque agora os cursos são divididos semestralmente. Então muitas universidades pegam metade, pegam uma turma no primeiro semestre e outra turma no segundo semestre. A UFMG, por exemplo, eu estou citando ela bastante aqui porque ela é bastante peculiar, ela já seleciona todo mundo que vai entrar, tanto no primeiro quanto no segundo semestre. Então ela já faz essa seleção logo no primeiro SISU, tá? E aí eu faço a inscrição, se eu fui congratulado com o primeiro semestre, se eu fui colocado para o segundo semestre, eu aguardo o segundo semestre para ela fazer matrícula, mas minha vaga já está garantida no SISU. Tá? Bacana. O ProUni, que característica que ele tem que a gente pode destacar também para os universitários, né, para os estudantes aí que estão pretendendo entrar na universidade, e quais são as diferenciações dele para esse ano? Para o SISU, então, o que acontece é o seguinte, André, no SISU qualquer pessoa pode participar, seja ampla concorrência, seja cotista, de qualquer vertente, né? Cota racial, cota socioeconômica, cota indígena, enfim, independente da cota, qualquer pessoa pode participar. O ProUni não. O ProUni ele é destinado para jovens que cursaram o ensino médio, três situações, ou para os jovens que cursaram os 3 anos do ensino médio em escola pública, ou para o jovem que cursou os 3 anos do ensino médio na escola particular, contudo era bolsista integral, se ele fez a escola particular, mas com bolsa integral, não pode ser parcial, tem que ser integral, ele também pode participar, ou aquele jovem que fez uma parte do colégio na escola pública e uma parte do colégio na escola privada, desde que a parte que ele fez na escola privada tenha sido como bolsista integral. Aí ele pode participar. Aí existem as regrinhas, ter mais de 450 pontos na média aritmética, não ter zerado redação. Essa com relação à mudança do ano passado para esse ano, não teve nenhuma mudança assim, significativa. Tá, André? Inclusive a plataforma do ProUni é muito parecida com a do SISU, que é muito parecida com a do FIES. O MEC ele tenta facilitar para o jovem, tornando as plataformas parecidas. Então o mecanismo de funcionamento é muito próximo um do outro. Ele também vai escolher 2 opções no ProUni, também vai correr toda essa situação. No caso do ProUni, como que funciona aí a etapa de matrícula? Ele faz o SISU, né? A matrícula ela abre dia 29 de janeiro e vai até o dia 1 de fevereiro. É o mesmo sistema, André. Ele vai lá, vai colocar as notas dele, o sistema do ProUni também vai quantificar essas notas igual ao do SISU, vai gerar nota de corte, vai gerar lista de espera. Ele funciona igualzinho o SISU nesse quesito, tá? E aí, se eu tiver a chamada regular, eu vou, faço a minha matrícula, eles abrem também para a lista de espera. André, só uma coisa que eu quero atentar é que assim, como eu disse para você, existem várias listas de espera, universidades que fazem até 13 listas de espera correrem, 13 chamadas. Só que o SISU, ele só mostra a primeira chamada. As outras chamadas são na página da universidade. Então assim, se eu coloquei lá que eu queria, por exemplo, na segunda opção, Universidade Federal do Paraná, eu coloquei lá para participar da lista de espera, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta chamada já não é mais na plataforma do SISU que eu vejo. Eu tenho que entrar no site da Universidade Federal do Paraná e ir acompanhando a lista de chamada lá. E olha, nenhuma universidade vai ligar e falar: ô bonito, você passou na minha universidade, vem aqui fazer inscrição, estamos aguardando ansiosamente a sua presença. Isso não acontece, André. Né? Não manda cartinha, não manda telegrama, nada. Nada. O indivíduo interessado, ele tem que ficar atento. O principal interessado em garantir essa vaga na universidade é o vestibulando. Então ele tem que ficar atento, buscar essa informação, correr atrás, e é onde a gente se coloca à disposição, porque a gente sabe que algumas pessoas têm dificuldade e a gente se coloca à disposição para sanar todas essas dúvidas.
Bacana. Ainda no questão aí do ProUni, quem se inscreveu no SISU pode se inscrever no ProUni? Pode, André. Um benefício não elimina outro. Então, se eu me inscrever no SISU, eu posso me inscrever no ProUni desde que eu atenda as regras do ProUni, eu posso participar do FIES desde que eu atenda as regras do FIES e eu posso participar do PEP desde que eu atenda as regras do PEP. Tá? Um sistema de seleção não elimina outro. Eu posso participar dos 4 simultaneamente, se eu quiser. No caso do FIES, como que é feito o processo de seleção? Quem pode participar? Né? Qual é essa dinâmica que funciona no FIES? Então, o processo de seleção do FIES, para esse ano já foi encerrado, né? As inscrições foram feitas em setembro, tá? Existem boatos aí de que vai abrir de novo, mas no site oficial do FIES ainda não tem nenhuma informação. Eles só dizem que, por enquanto, as inscrições estão encerradas e aguardar o próximo edital, tá? Mas como eu disse, ele é muito próximo. Eu vou lá, lanço as minhas notas do Enem, tá? O FIES, ele, como eu disse, eu tenho que ter prestado o Enem de 2010 para frente, ter conseguido o coeficiente de 450 pontos da média e não ter zerado em redação. Aí eu vou lá e jogo minhas notas. Ele vai gerar pra gente, então, esse coeficiente, vai gerar a lista de espera, quem quer, quem não quer. É feito também um questionário socioeconômico. E existem 2 tipos, que aí a gente entra no PFIES, né? Até então, o FIES ele era feito para quem tinha uma renda de 3 salários mínimos per capita. O que quer dizer isso, André? Digamos que na nossa casa more eu, você e mais alguém, fulano. Você ganha X, eu ganho Y, fulano ganha Z. Nós vamos somar quanto nós 3 ganhamos e dividir por 3. Isso vai dar uma renda per capita da casa, né? Cada cabeça tem quanto de dinheiro. Se essa per capita vai até 3 salários mínimos, e quando eu digo 3 salários mínimos é rígido, 3 salários mínimos, não é 3 salários mínimos e 1 centavo, é 3 salários mínimos, eu consigo participar de até 100% do financiamento. E quando eu digo até 100%, é porque fica a critério do indivíduo se ele vai querer mesmo 100% de financiamento. Às vezes o cara ele tem um dinheiro extra lá, ele, eu vou pagar 20% e só faço financiamento de 80%. Mas se eu tenho até 3 salários mínimos per capita, eu posso concorrer a 100% do financiamento. E o PFIES é uma extensão do FIES, que é para a renda per capita até 5 salários mínimos, tá? Então, se eu tenho uma mesma regra, eu somo o salário de todo mundo de casa, divido pela quantidade de indivíduos, tenho minha renda per capita. Aí eu consigo verificar se eu consigo entrar no FIES ou no PFIES. O PFIES ele é até 50%, tá, de financiamento estudantil. E acima de 5 salários mínimos per capita já não consegue mais participar do FIES também. O FIES e o PFIES é para todos, no caso que mesmo o critério é só a questão econômica ou existem outros critérios, como também a questão racial, a questão de... Então, existe o critério do Enem, né, como eu disse, tem que seguir as notas, tá? Existe o critério também socioeconômico. E aí eu faço até um alerta, André, porque o pessoal entende como, vai entrar nessa conta de renda per capita somente meu salário, quando não é. Se eu recebo algum benefício do governo, seja uma aposentadoria, seja pensão, ou eu tenho uma casa alugada e recebo aluguel dessa casa, todo o dinheiro que entra na casa é equacionado, tá? Então tudo entra. Então aí tem que tomar cuidado com isso também. O FIES, tanto o FIES, tanto o SISU, quanto o próprio ProUni, o PEP, eles ficam muito atentos, André, com a questão de cota, tá? Porque assim, é natural que se peça no edital para declarar. Então eu preciso, por exemplo, digamos que eu tenha a cota racial, eu preciso me autodeclarar negro. Só que assim, existem muitas pessoas que usam dessa brecha do sistema de pedir apenas a declaração para agir de má fé. Então ele declara que ele tem uma renda baixa quando a renda dele não condiz com o que ele declarou. Ele declara que ele é de origem indígena, só que ele não tem como provar isso. Ele inventa situações para poder usufruir da cota, até porque, por exemplo, no SISU, a nota de corte para as cotas tende a ser menor. É uma tendência que vem dos últimos anos para cá. Ser menor. Então o pessoal, às vezes ele não tem nota para entrar na ampla concorrência, mas ele tem nota para entrar na cota. Aí ele simula uma situação
para poder tirar de um cidadão que realmente necessita dessa cota, ou que tem direito a essa cota, em benefício próprio. Então, por conta disso, já aconteceu há alguns anos, todos os sistemas de seleção têm adotado um vigor muito grande, um rigor e um vigor muito grande em fiscalizar isso. Então, pode ser, por exemplo, que você seja auditado por um assistente social, pode ser que a universidade peça comprovação, por exemplo, me autodeclarei negro, tá? Então eu quero a certidão de nascimento, aí ele pede para você fazer um histórico, levantar e levar até a universidade. Por isso que não vale a pena, André, sair fora da curva nesse sentido. Porque como é muito pouco tempo para você fazer matrícula, imagina você, André, você passa lá no Tocantins, aí você vai para lá com todo a dificuldade, vai para lá para fazer a tua inscrição, André. E chega lá, você se autodeclara negro, mas você não é negro, por exemplo. A universidade vai te pedir para comprovar. Duas situações, você não vai ter como comprovar. Para você tentar burlar alguma situação, você vai ter que voltar aqui na sua cidade, recolher um material e voltar para lá. Então, o tempo ele não é hábil para isso. Perceba que quem sai perdendo nessa situação é a pessoa que tenta burlar. Porque além de perder o dinheiro, ela vai estar tirando a vaga de alguém e não vai conseguir alcançar o objetivo final. Você me fez lembrar, até eu estava lendo uma matéria, eu não vou recordar qual foi a instituição do ensino que suspendeu aí a vaga na universidade de alguns estudantes, exatamente pela questão de cota, né? O movimento negro da universidade entrou com recurso e conseguiu provar que esses estudantes estavam burlando a vaga, além de serem expulsos, né? Que é uma consequência muito grande, né? Ainda vão responder por falsidade ideológica. Sim. André, a universidade, ela, principalmente a pública, ela fornece muitas situações, lógico que cada universidade tem a sua particularidade, mas ela fornece muitas situações para que o indivíduo permaneça na universidade. Então, por exemplo, universidade pública é comum você ter um RU, né, que é um restaurante universitário, que você paga um valor irrisório, algumas pessoas nem pagam, dependendo da taxa socioeconômica, para ter direito ao almoço e janta, inclusive algumas no final de semana. Elas oferecem, em grande parte, uma moradia universitária, que a universidade ela tem alojamentos onde o indivíduo pode residir ali durante o período de universidade. Se ela não oferece isso, existem alguns auxílios do governo, auxílio permanência, que é para quem faz uma faculdade fora do estado dela de origem, ou para quem faz universidade integral, a gente tem outros tipos de bolsa. Então, assim, existem inúmeros auxílios. Lógico, nada disso vai vir de mão beijada. O indivíduo passou, cara, na universidade, a primeira coisa que ele tem que fazer é correr na pró-reitoria da universidade e perguntar, quais são os meus direitos? O que eu posso concorrer, o que eu não posso? Lembra que o vestibulando é o maior interessado, cara. Ele tem que correr atrás de informação. Nenhuma informação vai vir beijada para ele. Agora, se você tem um indivíduo que, vamos lá, conseguiu uma vaga para morar numa residência universitária, por exemplo, num alojamento universitário. Só que é um cara que, viaja todo fim de semana, anda de carro para baixo para cima, gasta dinheiro na balada, tira foto, ostentação e tudo mais, Arte, né? Que sentido faz, entendeu? Ele tá tirando a vaga de realmente uma pessoa que veio lá de longe, às vezes precisa pagar uma pensão sem ter o dinheiro para morar. Então eu acho, do ponto de vista bem pessoal, bem particular, eu acho muito justo que a universidade casse a graduação do aluno em vista porque a universidade não forma só o profissional. A universidade forma uma pessoa com caráter, com moral, com valor. Né? A universidade preza por valores. Não adianta o cara sair um baita profissional sem conhecimento de valores, de honestidade. Então eu acho plausível a universidade caçar essa graduação em detrimento do descumprimento das regras, André. Bom, você falou bastante aí no PEP, né? Eu gostaria que você esmiuçasse para os nossos telespectadores, né? Como que ele funciona, porque também não são todas as instituições que têm essa prerrogativa, né? Tem esse programa. Eu gostaria que você pudesse explicar melhor quem é que pode participar e como participar. Tá bom. Para a gente participar do PEP, André, é preciso que eu tenha feito o Enem também, que eu tenha ali os 450 pontos mínimos de média, que eu tenha não tenha zerado na redação. Só que o PEP ele é voltado para a escola privada e qualquer aluno pode pedir esse parcelamento, tá? Desde que atenda essa regrinha básica. Ele é muito individual também o sistema,
Porque como ele é feito, ele não é um banco exclusivo que faz esse financiamento, são vários bancos que têm como se fosse uma parceria com a instituição de ensino, ele varia muito de situação para situação. Então, o que eu posso dar de informação mais precisa para o aluno, para o vestibulando, é que ele entre no site do PEP, tá? Ele verifica as instituições de ensino que tem. Se ele não sabe, se ele não tem como entrar no site do PEP, vai até a universidade e pergunta, olha, vocês trabalham com o PEP? Eu sei que a Anhanguera trabalha aqui na região, tem algumas universidades aqui na região que trabalham, tá? Então ele vai até a universidade, pergunta para a universidade se eles trabalham com o sistema PEP e qual é o sistema que a universidade trabalha com o PEP, porque cada universidade vai adotar um padrão e uma seleção de documentos também. Bom, nesse caso, Walter, para todos esses programas, para todo esse ambiente que você está mostrando que existe dentro das universidades, dentro dos estabelecimentos de ensino superior, alguma dica que você possa dar que seria importante? Por exemplo, visitar uma universidade ainda quando está no ensino fundamental ou logo que adentre ao ensino médio seria interessante para poder já conhecer esse universo? Ah lá, o Jonathan Williams está louco para poder sair pelo Brasil visitando as universidades aí, né? Por enquanto ele não sabe o que vai ser, né? Primeiro ele quer servir o exército para depois ele tomar essa decisão, né? Mas aí é outros 500. Então, André, aí eu acredito que seja fundamental sim, tá? O ambiente universitário, André, ele é um bocado diferente do ambiente escolar. No ambiente universitário, por exemplo, você tem uma liberdade. Só ter liberdade pode ser bom, como também pode ser ruim. Depende da disciplina de cada um. Na universidade não vai ter ninguém fiscalizando a hora que você entra na aula, se você foi assistir aula, se não foi assistir aula, se você fez a tarefa, se não fez. Na universidade não tem nada disso. É cada um por si ali, no sentido da busca de informações. Lógico que você vai poder contar com seus amigos de universidade, meu colega de sala ali, mas não vai ter um professor te cobrando. Fez, não fez, zero, canetada nele e sem choro nem vela. A universidade ela já pede pessoas com amadurecimento maior. Então é interessante que as pessoas visitem as universidades até para entender que a universidade ela é feita de diversos fatores, infraestrutura, corpo docente, biblioteca, que é uma situação que poucas pessoas passam a dar valor somente depois que já estão na universidade, que vê que precisa de um livro para estudar para uma determinada matéria, aí chega na biblioteca e, pô, essa biblioteca não tem o livro que eu preciso, ou tem. Então, entender essa estrutura da universidade, de acordo com o curso desejado, faz total diferença para auxiliar ele a escolher qual curso ele quer, em qual instituição ele almeja. Eu, por exemplo, hoje eu penso muito na UFMG como Universidade de Medicina, mas eu já pesquisei o Hospital das Clínicas, o Hospital Universitário de cada universidade. Tenho meus planos B, C, D, E, F, que é importante ter, tá? Tomar muito cuidado com as possíveis ciladas, André. Existem documentos que demoram para ficar pronto e são exigidos na matrícula. Que documento, por exemplo? Por exemplo, histórico escolar. Histórico escolar é um negócio que dá pano pra manga, cara, porque a universidade ela precisa de uma comprovação de que você encerrou o ensino médio para você entrar na universidade. Essa comprovação é feita através do histórico escolar, tá? Só que algumas escolas demoram um tempo para emitir esse histórico escolar. Qual é a saída, André? Pô, o SISU ele encerra lá a inscrição dia 4 e até o dia 4 eu não tenho esse histórico escolar. A escola ela pode emitir uma declaração, declarando que você encerrou as atividades naquela escola com êxito, formou certinho, aí coloca lá o número do protocolo seu de formado e dando ali a satisfação do porquê que, nessa declaração do porquê que demorou para sair o histórico escolar e a previsão para quando esse histórico vai estar vigente aí. Aí o cara consegue fazer a matrícula com a declaração, fica pendente o histórico escolar, assim que o histórico escolar sair, ele vai e entrega na universidade. No caso de você ser aprovado em outros estados, né? Que dica também você dá para esse universitário, né? Que vai sair de casa muitas vezes pela primeira vez, né? E de repente vai para um lugar que teoricamente ele nunca pisou. André, o que acontece é o seguinte, normalmente a gente
deixa para planejar tudo de última hora. Como eu disse, a gente tem que ter vários planos. Se você vai passar num estado diferente, ou seja, aquele que não é o seu estado de origem, vale a pena você ir e reservar uns dias na cidade. Então, por exemplo, você vai logo no dia 30. Tem gente que vai no dia 30, faz a matrícula, no dia 30 mesmo volta. Talvez seja interessante o cara vai no dia 30, faz a matrícula e fica, sei lá, numa pousada, num hotel, num albergue, enfim, ou a casa de algum amigo, de algum conhecido, ver se a universidade disponibiliza, porque algumas universidades podem disponibilizar algum local para que a pessoa fique pelo menos uns 4, 5 dias já na cidade, para entender a necessidade estrutural dela. Se ela vai precisar alugar casa, se ela vai precisar de transporte, como é que vai fazer com a alimentação, vai precisar de internet, não vai, linha de telefone, vai precisar, não vai. Então toda essa estrutura ela deixa para resolver nos próximos dias. Eu acredito que fica muito mais barato, André, para fazer uma viagem só um pouquinho mais extensa para resolver todas essas pendências, do que ficar indo e voltando, dependendo do local, para ajustar essas necessidades aí. Então, quer dizer, planejar, né, a médio, longo prazo, acho que é importantíssimo, né, para você ter êxito na universidade e também ter êxito aí na conclusão do curso e daí se tornar um excelente profissional. Para todos esses assuntos, o professor Walter Perrone tem aí, parece que palestras preparadas, né, que podem ser dadas em grupos, em entidades, em escolas. Como que é esse trabalho que você também desenvolve? Então, André, eu acredito que conhecimento não deve virar mercado. Isso é uma filosofia particular, tá? Quando você só oferece o conhecimento, se for pago para isso, eu acredito que as coisas começam a ganhar preço e perder valor, entendeu? E eu acho que o conhecimento, como eu disse, eu valorizo muito e acho que as coisas não são bem por aí. Uma coisa é o professor cobrar, por exemplo, uma aula particular, ele cobrar ali o que ele precisa para sobreviver, outra coisa é ele querer fazer impérios em cima disso. Escolas também, assim como eu acredito disso para a saúde e para diversas situações que não vêm ao caso. Com relação à palestra, hoje eu estou com 2 palestras ativas, André. Uma palestra chama Como Ser um Bom Aluno para Ser uma Boa Pessoa. Essa palestra são para todos os alunos de qualquer ano, seja do fundamental, seja do ensino médio, tá? Tem mais ou menos 1h30 de palestra, tá? Eu não cobro essa palestra para escolas públicas e escolas particulares eu negocio. Por que eu negocio? Porque não existe um valor fixo. Eu tenho um gasto para ir até a palestra, enfim, mas é muito negociável. Se eu vejo que, às vezes é um cursinho, por exemplo, aqui nós temos o Libertas, que é um curso social. Não cabe a mim cobrar para dar uma palestra num ambiente social, entendeu? Aí já é o meu voluntariado em questão. E eu tenho uma outra palestra também, que é voltada para o 3º ano do ensino médio, mas também aplico no 2º, mas o público-alvo é o 3º ano do ensino médio, que é Passei na Universidade, e agora? Que é uma palestra voltada para como se portar na universidade. Eu tento nessa palestra diminuir esse espaço que tem da diferença do ensino médio para o ensino superior. Quais são as diferenças, quais são as dificuldades, falo com conhecimento de causa, por já ter passado por uma universidade, por estar tantos anos aí no ambiente de ensino, e também por pesquisas, né? A gente está sempre pesquisando para trazer a melhor informação possível. Deixo também meu WhatsApp para o pessoal aí, quem quiser anotar, é 99749-2342, 99749-2342. Esse é meu WhatsApp, meu Instagram é Walter_Perrone, meu Facebook é Walter Perrone. Tá com dúvida, tá com dificuldade, ficou alguma coisa ainda não muito clara, preciso ali num detalhe chegar com alguma informação extra, me chama, eu estou à disposição, eu me sinto feliz de poder ajudar. Qualquer dúvida que eu possa vir a sanar aí, se for o caso, vou mexer no sistema do SISU, nunca mexi, a gente marca, eu vou na casa da pessoa, a pessoa vem na minha casa, vem aqui no trabalho, sei lá, mas a gente dá um jeito. O que não pode perder é essa oportunidade de estudar, essa oportunidade de adquirir conhecimento, André. Então, gente, com tudo isso que o professor Walter Perrone está oferecendo, né, para você, né, se você tiver alguma dúvida, tiver algum problema, só acessar aí o
também o nosso Facebook aqui da TV Cidade, que a gente passa o telefone, é só acessar o nosso Instagram aqui, as nossas redes sociais, que a gente passa o telefone do professor Walter, né? Durante a programação você vê aí também a propaganda dele, que ele também dá aula particular, gente. Sim. Então, aí de uma outra hora a gente volta a falar sobre isso, né? Como aproveitar uma aula particular para aprender melhor, né? Porque na sala de aula, às vezes aquela balbúrdia, né? 30, 40 alunos não dá, né? E às vezes num ambiente mais tranquilo você tem maior possibilidade de aprendizado. Quero agradecer, professor Walter, mais uma vez no nosso programa. Feliz Ano Novo, 2019, né? Obrigado. E tá aqui com a gente, dando também todo esse esclarecimento ao nosso público aqui da TV Cidade. Imagina, André, eu que fico agradecido de poder expor aí, tentar sanar a dúvida do pessoal aí. E novamente me coloco à disposição. É muito bom a gente, TV Cidade sabe muito disso, é muito bom a gente ter um ideal e poder ir à frente com esse ideal, ajudar as pessoas. É lógico que a gente se beneficia muito disso também, mas não tem nada que pague, por exemplo, você ver o sucesso de alguém e saber que você fez parte daquilo. Então, com muita satisfação mesmo que eu faço esse trabalho e estou à disposição sem titubear. Bacana. Bom, gente, nosso programa da 6 está acabando, né? O Jonathan Williams só pediu para fazer uma correção. Não é para o exército que ele vai, pura e simplesmente, né? É para o exército do jornalismo, né? Ele quer fazer parte da mídia escrita, impressa, televisiva, né? Agora nos sites, nas redes sociais. Então, daqui a pouco vocês vão ver esse menino aí insuportavelmente, né? Aparecendo nas câmeras de todo o Brasil, né? Aqui na TV Cidade ele já tá com a gente, né? O Exército tem assessoria de imprensa, André. Ah, então tá. Então acho que deve ser isso daí, Assessoria né? de imprensa. Bom, uma hora ou outra a gente chama ele aqui para contar essas novidades pra gente, né? Aqui no nosso programa das 6 também. Mas agora é hora da gente ir embora, porque a nossa programação continua e a gente precisa também descansar um pouco, né? Então, muito obrigado a você. Amanhã estamos aqui